Como será que é os 4 temperamentos nos filhos, nas crianças? É sobre isso que nós vamos falar. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Voltamos e o vídeo de hoje eu quero que você preste muita atenção, porque não vai acabar só hoje. Esse vídeo vai ser feito em 3 partes. Nós vamos falar sobre um assunto, ele vai ser dividido numa série de 3 vídeos. Então, fique ligado, se inscreva nesse canal, aciona o sininho para ele te avisar que vai vir vídeos novos dessa série nas próximas terças-feiras. Passa o link, compartilha o link desse vídeo para os seus amigos, tá bom? Só que, antes da gente se aprofundar cada vez mais de como os pais podem ter o auxílio para lidar com o temperamento dos filhos, e aí podem ter 2, 3, 4 filhos e cada um com um temperamento, eu quero explicar um pouquinho sobre o que é temperamento, qual é a diferença de temperamento e de personalidade, para que não fique no ar uma dúvida com relação ao que nós vamos tratar nesses 3 próximos vídeos. O temperamento, ele é uma ferramenta, sim, muito, mas muito eficaz na educação de filhos. Só que para a gente poder entender bem, eu preciso dar uma diferenciada no que é temperamento e no que é personalidade. O temperamento, gente, ele é algo inato, é algo que já nasce conosco, já está embutido em nosso ser. Ele, na verdade, é mais ligado à nossa herança genética do que à personalidade, que tem algo mais social e até biológico com relação a ela. Então, o temperamento, ele é inato, ele nasce conosco, tem já na nossa formação genética como é a nossa probabilidade em ser, e a personalidade, na verdade, é uma soma do que o nosso temperamento, que é aquele que a gente nasce, vai se desenvolver dependendo das relações, dependendo do ambiente que eu vivo. Então, ele não é apenas genético, a personalidade. Ela vai sendo construída de acordo com as nossas experiências. Então, é assim, o temperamento, ele tem uma base biológica para essa estruturação da nossa personalidade. Já a personalidade é a nossa base ambiental para nossa formação cognitiva, nossa formação do jeito que nós vamos pensar, do jeito que nós vamos agir, o que a gente lida com relação à nossa mente e aquilo que sai do nosso corpo. Então, a personalidade, ela difere do temperamento, porque nós podemos ainda moldá-la. Porém, né, nós somos aqui, o canal todo é da linha de que o temperamento, apesar dele ser inato, o único que pode nos transformar, o único que pode realmente transbordar em nós aquilo que ele quer, e ele pode sim mudar algumas características ruins, tá? Não existe temperamento ruim ou um melhor que o outro. Existem algumas características que elas podem ser melhoradas, que elas podem ser aperfeiçoadas e que elas podem ser usadas para o bem. Então, nós vamos falar um pouquinho também sobre isso nesses vídeos que nós vamos fazer com relação à série dos 4 temperamentos na educação dos filhos. Para que a gente possa ajudar a você que está aqui vendo esse vídeo, que é mãe, que é pai, que tem alguém na sua família que está na fase infantil ou adolescente indo para o jovem antes da fase adulta e que precisa de um auxílio com relação, meu filho, meu sobrinho tem esse temperamento, como eu posso fazer para ajudá-lo e como eu posso aprender algumas coisas para conseguir identificar o que realmente está acontecendo. Então vamos lá. Nós temos 4 tipos de temperamentos. São os temperamentos realmente já regulamentados pela psicologia, pela psiquiatria. Dentro do mundo cristão, que é a minha também experiência, a gente sabe que tem um 5º temperamento, tá? Mas nós vamos falar de 4 deles, os 4 universais, que é o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico.
Como eu identifico, então, Adriana, o que meu filho tem desse temperamento que nasceu com ele e que aos nossos olhos, e na maioria dos olhos das pessoas leigas, às vezes parece um transtorno, às vezes parece um problema e, na verdade, só faz parte do temperamento. Qual é o ideal? Nós, como pais, mães, avós, tios, entender um pouquinho sobre isso para saber como lidar. Vou falar bem rápido hoje sobre os 4 temperamentos. O primeiro que é o sanguíneo. O sanguíneo é um dos temperamentos mais sociáveis que tem, mais extrovertidos, aquele que você bate e já vê que teu filho tá se enfiando num monte de brincadeira ao mesmo tempo, que ao mesmo tempo que ele vê televisão, ele quer jogar. É aquela pessoa mais ativa, tá? É criativo, é expansivo, gosta de falar, fala demais. Sabe aquela criança? Você que é pai dessa criança vai se identificar. Meu Deus, mas esse menino não para de falar. E você vira e fala às vezes, para de falar um pouco. É do temperamento dele. Comece a observar. Existem testes que nós podemos realizar para identificar o temperamento. Nesse vídeo eu vou falar como você, aprendendo sobre eles, pode você mesma tentar identificar qual é o temperamento do seu filho, tá? Sobre o sanguíneo ainda, ele é uma criança que se envolve, é uma criança que gosta até de dar conselhos para outras crianças, ele gosta de participar das coisas de adulto, porque já tem lá no temperamento dele essa capacidade de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, essa é a criança sanguínea. Pelo lado espiritual, a criança sanguínea é aquela, por exemplo, que gosta de orar. É aquela que imita o pastor quando o pastor está orando. Ou quando alguém está doente, ela vai lá e com a voz, ela fala, senão você vai ficar boa, vou orar por você, olha, em nome de Jesus você vai melhorar. E pelo lado negativo do sanguíneo, só estamos falando da criança sanguínea, são crianças, na maioria das vezes, indecisas, que precisam que o pai e a mãe escolha por ele, resolva por ele, ele olha para a mãe para perguntar, o que você acha? Você quer o preto ou você quer o azul? Ele não fala, eu quero o preto. Ele fica indeciso. Normalmente, na infância, são desorganizados, isso vai melhorar na fase adulta, tá? São inseguros, que é a indecisão, e são exagerados. São crianças que, às vezes, você vai levar na casa de um amigo ou de um parente e não vão se comportar, você vai achar que são crianças mal criadas. Na verdade, não é isso. São crianças que são expansivas demais. Então, ele vai chegar e vai achar que pode colocar o pé no sofá, ele vai achar que pode abrir a geladeira. É devido ao temperamento. Posso moldar isso? Posso melhorar isso? Lógico que sim, é isso que você vai ver no decorrer desses vídeos. Agora vamos falar um pouquinho da criança, do filho, que tem características de um temperamento colérico. A criança colérica, ela é expansiva também. Às vezes você até confunde se teu filho é sanguíneo ou é colérico. Mas elas são mais o quê? Assertivas. Elas são crianças que debatem mais, mas de uma forma mais incisiva. Por que isso? Porque logo cedo você vai começar a perceber, e principalmente até os 4 anos de idade, alguns traços de que ele quer dar ordem, ele quer mandar. E você vai olhar para o lado e vai falar, nossa, mas eu não sou assim, meu marido não é assim. Então não é da personalidade, não é do que ele viu, é do que ele nasceu. Então, normalmente, as crianças coléricas serão líderes, ou no trabalho, ou na área espiritual, ou até líderes políticos também. São crianças que lidam bem com a autoridade. Então, ela acha, sim, que o pai tem que mandar, ela acha que ela tem que fazer as coisas certas, já está meio que embutido essa cobrança no colérico. O colérico, ele quer fazer tudo correto, ele quer mandar em tudo, ele quer dominar a situação. E ele tem, o colérico, um senso de justiça muito grande. Logo cedo, antes de se formar totalmente a personalidade dele, que vai vir do ambiente, vai vir do exemplo, vai vir da convivência de família, de pai, de escola, de igreja, ele já quer defender, ele já quer ver aquela injustiça e tomar partido na escola. São crianças que de repente vão brigar na escola, não por motivos dela, mas vai chegar um bilhetinho dizendo, o filho tal, seu filho tal, brigou com fulano porque foi defender um amigo.
não porque ninguém fez nada por ele. Então, essa criança tem traços de ter o temperamento colérico. E na parte espiritual dessa criança colérica, normalmente são aquelas que querem ajudar. Ou parar no trânsito, você tá lá no trânsito, teu filho tá atrás, ele vê alguém pedindo dinheiro e ele fala, não, vamos dar um dinheiro para ele, mãe. É aquela pessoa que quer ajudar de alguma forma, né? Depois ele vai falar, eu vou fazer um projeto que eu vou juntar um dinheiro e eu vou mandar para casa tal. Ele quer doar, ele quer dar aquela esmola, ele quer fazer uma doação para algum lugar. Não é aquele como sanguíneo que já se coloca na frente e vai orar por alguém. Ele quer fazer algo mais beneficente. Então tem uma característica colérica. Agora, dos traços que podem ser negativos se o seu filho tiver esse temperamento colérico. São crianças mais tensas, são crianças mais sisudas, mais bravas, que falam de um jeito imperativo, assim, que para elas é normal, mas os outros podem se ofender e por parecer ofensivo, ele pode afastar pessoas dele e isso a gente já detecta na primeira infância, viu? Logo nos 4 primeiros anos. São crianças impulsivas, e são crianças intolerantes, sabe? Tolerância zero, não tem paciência, não quer ouvir, não quer dialogar, não quer conversar, só ele tá certo e ele quer impor a razão dele. São esses pontos que nós vamos tentar ensinar para os pais nos próximos vídeos como tratar. Tá identificando o seu filho? Calma, a gente só falou de 2 temperamentos, ou sanguíneo ou colérico, tem mais 2. Filhos com temperamento fleumático. O que é essa palavra, Adriana? Então vamos lá. O fleumático é aquela criança que logo cedo ela é muito concentrada. Ela é um pouco mais quieta, ela é um pouco mais preocupada em agradar, preocupada em saber se está fazendo certo, né? São crianças que gostam de ajudar. Na maioria das vezes são dóceis, beijam, abraçam. Na característica geral do fleumático, eles são sonhadores, eles são aqueles que, sabe, têm projetos e que sonham com alguma coisa. Quando você vê a sua filha, o seu filho dessa forma, pode ser que ele tenha o temperamento inato, né, de ser fleumático. Na parte espiritual, são crianças que gostam de praticar jejum. Crianças que gostam de fazer promessas, dependendo da religião, sabe? Elas sabem que isso existe, ela vai falar, mãe, eu vou ficar sem comer chocolate para eu passar de ano. Pro lado espiritual, elas vão mais nisso, nesse negócio de desafio, de, sabe, de fazer algo que vai doer nelas, porque elas são dóceis e elas são, né, nesse aspecto de querer agradar. Então, ela vai se fazer, não é de vítima, mas ela vai querer que ela própria sinta isso. Agora, nos pontos negativos dessas crianças, são crianças que guardam sentimentos, falam pouco. Isso tende a melhorar ou a piorar na fase adulta. Isso é uma pessoa muito fechada. São desconfiadas, são pessoas que não se abrem com qualquer um. Dessa mesma forma dócil que ela é desconfiada. São calculistas, sabe? Elas ficam pensando, não, se eu fizer isso, vai dar isso. Mas se eu fizer aquilo, vai dar aquele outro resultado. Isso perturba, às vezes, as crianças, né? E, normalmente, a criança fleumática ela é um pouco mais introvertida. Então, se você viu seu filho meio de lado, introvertido, não ache que é algum problema de transtorno psicológico. Vá com calma, vai vendo se apenas não faz parte do temperamento fleumático dele, tá bom? E agora nós vamos falar do temperamento melancólico. Meus 2 filhos têm traços desse temperamento. Então, eu falo com um pouquinho de propriedade de como é ser mãe e nós, eu e meu marido, sermos pais de crianças que têm os traços de temperamentos melancólicos. São crianças metódicas, são crianças que gostam das coisas organizadas, são meticulosos, sabe? Eles só fazem uma coisa depois que terminarem outra. Então, eles não conseguem, por exemplo, estar no telefone falando com alguém na frente deles falando e eles replicarem alguma coisa. Não pode fazer isso com o melancólico. São perfeccionistas,
ficam se martirizando quando vem que de repente um amiguinho da escola tirou uma nota melhor que a dele. Isso faz com que tenha uma infância um pouco perturbada, porque ele fica nessa rincha, nessa comparação que não tem fim. A gente sabe que nossos filhos vão estudar até chegarem na faculdade, né? E se quiserem ir mais além, vão continuar estudando. Pelo lado espiritual, são pessoas que têm uma necessidade de seguir algo no âmbito espiritual. Eles querem, eles gostam, eles entendem que isso faz bem, eles colocam como prioridade que você vai ouvir filho virar para você e falar, mas nós não vamos nunca numa igreja? Meu amigo vai na missa, meu amigo vai no culto. São crianças que em algum momento da vida vão te questionar. Por que a gente nunca fez isso com o nosso lado espiritual, mãe, pai? Porque elas já nascem querendo ter essa ligação, tá? Pela parte de pontos negativos do melancólico, aparentemente são crianças que, aos olhos dos pais e dos outros, parecem crianças irritantes, parecem crianças materialistas, né? Que querem tudo. Como ela quer tudo perfeito e como ela tem várias coisas dentro da rotina dela metodicamente, ela quer organizar. Então vai ser uma criança que, de repente, se ela tiver uma colcha que não está combinando com o quarto, ela vai falar, mãe, essa colcha não combina com o meu quarto. Por exemplo, eu ouço isso às vezes do meu filho. Mãe, mas essa cor da minha calça não combina com a minha meia. Então, ela vai querer isso. Lidam com os outros com posse. Isso tem que tomar cuidado, né? Não, é minha amiga. Ela não pode ser amiga de mais ninguém. Não, é meu celular, eu não posso emprestar para mais ninguém. Tomar cuidado com isso. Geralmente são egocêntricos, então tem o ego muito inflado e é diferente a autoestima elevada com o ego, né? O ego às vezes maltrata a outra pessoa, você diminui alguém. E são crianças de início, na primeira infância, antissociais. Ah, vamos na casa do tio. Não, mãe, não quero, quero ficar em casa. Ah, nós vamos amanhã no cinema. Ah, não, eu não quero, quero ficar. Ah, qualquer passeio que você fala, ele vai preferir ficar sozinho, ele vai preferir ficar em casa. Aquele filho que logo muito cedo prefere ficar no quarto lendo ou prefere ficar vendo um filme sozinho. Essa solitude, não a solidão. A solitude de fazer as coisas no tempo dele e sozinho, não é porque ele tem algum distúrbio, faz parte do temperamento do melancólico. Falar de temperamento e temperamento de filhos e de como essa relação de pai e filhos pode melhorar, gente, daria aqui um vídeo de 1 hora. Só que nós não vamos fazer isso. Então a gente vai parar aqui agora. Falamos sobre temperamento e personalidade, falamos quais são os 4 temperamentos nas crianças, falamos um pouquinho de cada um, poderíamos ter falado muito mais e com muito mais profundidade no assunto, só que no decorrer dos vídeos você vai perceber que isso vai deslanchar e você vai entender. Eu agradeço a você que ficou aqui assistindo esse vídeo. Se foi bom para vocês, se de alguma forma isso pode ajudar alguém, vai aqui agora, pega e compartilha no teu WhatsApp, no Telegram, nos teus grupos, no Facebook. Ajude outras pessoas a também terem um alívio com relação a essa formação do temperamento dos filhos. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo, terça-feira que vem.